Olá, tudo bem? Meu nome é Ilka e nós vamos continuar uma série de reflexões que nós estamos fazendo sobre o papel da igreja, sobre a igreja ideal, principalmente nesse tempo de a volta, a retomada de algumas atividades da igreja. Mas antes que a gente dê sequência no nosso estudo, primeiro quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal, coloque aí o seu like, o seu gostei, isso ajuda com que mais pessoas sejam alcançadas por essa ferramenta. Você também pode compartilhar esse vídeo e abençoar a vida de outras pessoas, fazer com que outros também sejam alcançados por esse tempo de estudos. Acompanhe os nossos cultos, acompanhe outros estudos de outros temas e de outros momentos que nós temos. E tudo isso faz com que você seja um agente abençoador, né? Alguém que pode também abençoar através dos compartilhamentos. Então, faça isso, amém? Nos ajude a divulgar esse canal, nos ajude a crescer usando essa ferramenta que tem sido bênção de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Se você chegou aqui agora e você não assistiu o nosso estudo anterior, então eu aconselho que você vá buscar o primeiro estudo dessa série, a Igreja Ideal. A igreja que ela preenche aí os requisitos, os desejos, cumpre os propósitos de Deus para nós como igreja. Então, busque o primeiro estudo, ele é bem interessante, ele vai dar a base de tudo. Lá nós podemos falar um pouco sobre a marca essencial da igreja, que é o amor de Deus. Como nós fomos chamados para exercer aqui na terra o papel de igreja, levando a salvação, levando a mudança de vida para as pessoas, através da palavra de Deus, mas tendo na nossa essência, na essência de todas as nossas atividades, tarefas, na essência de tudo aquilo que nós precisamos realizar e fazer como igreja, o amor, a marca do amor de Deus, né? Nós estamos fazendo também nesses estudos uma pequena comparação de algumas características dessa igreja ideal com algumas igrejas que constam no livro de Apocalipse, que são aquelas cartas, aqueles ensinos e aquelas recomendações do próprio Cristo para aquelas igrejas da Ásia, né, as 7 igrejas da Ásia tão conhecidas. E hoje não será diferente. Nós vamos ver aqui uma característica ideal que a igreja precisa ter na sua prática, na sua vivência, na sua meta e missão de transformar o mundo, de fazer a diferença no mundo. Nós também vamos fazer um paralelo com uma dessas igrejas. Então, nosso estudo vai ser muito bom. Eu te convido aí a dedicar atenção, um tempinho, pegue sua Bíblia, pegue um caderno e faça suas anotações e seja abençoado e abençoada, como eu também fui abençoada e estou sendo abençoada. Quando nós paramos para refletir, né? E esse é um tempo de reflexão. Você pode ver aí, nós estamos gravando na nossa igreja, num tempo onde ainda não é permitido, não é possível que tenhamos aquelas reuniões presenciais, estudos com bastante pessoas, e sentimos falta, sentimos saudade desse tempo, né? Eu acho até que nós vamos valorizar um pouco mais esse exercício, vamos valorizar um pouco mais
esse presente de Deus para nós, que é a comunhão, quando tudo, ou pelo menos algumas coisas voltarem ao normal, e nós vamos valorizar um pouco mais estarmos juntos. Mas no momento, ainda isso não é possível, não da forma como nós vínhamos realizando. E isso faz com que a gente reflita. E esse nosso estudo, esse nosso tempo aqui de conversa, é para isso mesmo, é uma reflexão. Como você tem se portado como igreja? E até eu poderia dizer, se alguém te perguntasse qual a igreja ideal, né, que você poderia buscar, que você poderia entender como uma opção boa para frequentar. Nós conversamos isso também na primeira parte do nosso estudo, que isso depende da maneira como eu penso que é uma igreja. Eu posso pensar no aspecto de pessoas, e aí eu vou escolher qual perfil eu consigo me adequar mais. No aspecto de infraestrutura, uma igreja bem localizada, uma igreja que me oferece um conforto, uma segurança, ou uma igreja que eu tenho aí um foco mais nas pessoas, que eu simpatizo mais com elas, ou enfim, podem ter N critérios. Mas a nossa reflexão aqui é que a gente pare para pensar qual é a igreja ideal que Deus tem planejado para nós sermos nesses tempos difíceis e principalmente nestes últimos tempos, que são os tempos que nós estamos vivendo. E então, a primeira marca, como eu disse no nosso primeiro estudo, é demonstrarmos a essência do amor de Deus em tudo o que fizermos, que o amor de Deus seja a tônica de toda a nossa prática cristã. E hoje nós vamos falar sobre a unidade, a igreja ideal, aquela que Deus espera que nós sejamos aqui na terra, é aquela que vive em unidade e comunhão. Isso parece ser algo assim tão simples de se esperar de uma igreja, mas nós que fazemos parte da igreja, de uma igreja, nós sabemos como é grande o desafio de mantermos a comunhão e de nos manter em unidade. E nós estamos vendo também essas características da igreja ideal com base na Trindade, com base na pessoa de Deus Pai, na pessoa de Deus Filho, Jesus, na pessoa de Deus Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Mestre, o nosso intercessor. Nós temos visto, então, essas características da igreja ideal, tendo por base os atributos da Trindade. É isso que Deus tem chamado a nossa atenção. O primeiro, então, foi sobre o amor. E nós podemos ver, então, o amor no próprio Deus que é amor, o amor exercido através de Jesus por meio do sacrifício dele ali na cruz do Calvário por nós. E nós podemos ver o amor também na pessoa do Espírito Santo, em nos ajudar, em habitar em nós, em nos consolar, em nos direcionar, em nos ensinar e dar sabedoria, nos dirigir e interceder por nós, e tantos outros atributos do Espírito Santo, todos eles movidos pelo amor. Então, e hoje o nosso desafio continua buscar essa unidade e essa comunhão como igreja ideal, também vista pelo exemplo da Trindade. Algo que nós podemos ver em muitos textos da Bíblia. É como Deus, Jesus e o Espírito Santo realmente podem se dizer um, né? No conceito mais genuíno ali, mais básico da Trindade. Embora pessoas diferentes, ele é Deus, né?
Jesus e o Espírito Santo é Deus. E eles são um em trindade. E isso mostra, então, para nós já a base da unidade. No próprio ministério de Cristo, se nós formos ler ali os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e muitos textos de João, nós vemos Jesus demonstrando uma unidade tão grande com o Pai, com Deus. E ele diz que ele agrada a Deus, ele ama a Deus, ele fala com Deus, ele busca a direção de Deus. E ele diz, eu e o Pai somos um. E da mesma forma que nós somos um, ele mostra ali o princípio da unidade. O desejo de Cristo é que todos aqueles que sigam a Cristo como seus discípulos, como os chamados cristãos, que também sejam um. O texto base para nós, pegue a sua Bíblia, se você estiver com ela, é o livro, é a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso, os irmãos que moravam em Éfeso. Está em Efésios 4, do 1 ao 24. Nós não vamos ler o texto todo, mas alguns versículos aqui são muito importantes que a gente leia, até mesmo para entender esse ideal de unidade, que é o que Deus deseja ver em nós, no meio de nós e em tudo aquilo que nós formos realizar e fazer como igreja. Vamos lá. Diz assim então o texto. Paulo dizendo, olha, eu rogo, eu sendo preso do Senhor, que vocês andem como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Com humildade, com mansidão, com longanimidade, que é a paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós vamos ler aqui e depois nós vamos voltar vendo alguns requisitos para que a unidade possa acontecer em nós e através de nós como igreja. E o texto continua. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E aí o texto continua, e mais para frente o apóstolo fala um pouco sobre propósito, e nós vamos ver, então, também unidade de comunhão nas diferenças, nas nossas diferenças. E isso é maravilhoso, isso é lindo de ver. A própria Trindade, sendo pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com até atributos diferenciados, mas mantendo a unidade. E é isso que a gente busca, e é isso que a gente precisa, e é isso que nós vamos aprender um pouquinho mais, relembrar um pouquinho mais os conceitos que já conhecemos. E então o texto diz, e por isso, aí você pode até pensar, por causa da unidade, então ele deu uns para apóstolos, cada um para realizar uma função. Que unidade seria essa? E é isso que a gente pode, então, ver que unidade não é uniformidade, unidade não é ser todo mundo igual, não é estar todo mundo no mesmo nível, fazendo a mesma coisa. Unidade é algo mais essencial, que faz parte de algo que vem de dentro mesmo, da nossa essência, estarmos sendo um. E normalmente, o ideal é que a gente seja um com Deus, um com a Trindade, nos mesmos propósitos, na mesma comunhão. Vamos seguir. Então ele diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito e uma medida de estatura completa de Cristo. Ele segue o texto e diz, antes, seguindo a verdade em amor,
que possamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e na qual todo o corpo bem ajustado, ligado, né, pelo auxílio de todas as juntas, fazendo ali uma justa operação de cada parte, faz com que o corpo aumente para a edificação em amor. O texto segue um pouquinho mais, e Paulo aqui vai dizendo sobre a importância de estarmos com o nosso espírito renovado, nossa mente renovada, nos revestindo do novo homem, para que a unidade seja possível. E essa, então, é a nossa... O nosso foco, né? Nesse momento aqui, nesse estudo, vamos ver alguns detalhes sobre como é possível haver unidade. A unidade precisa de que haja um ambiente, uma ambiência de coisas acontecendo para que seja possível mantermos a unidade. Isso nós, então, aprendemos na própria palavra e com o próprio Cristo. Primeiro, nós podemos ver aqui. Vocês precisam andar, vocês precisam agir, vocês precisam refletir de acordo, sendo digno, com dignidade, combinando, né, de acordo com a vocação com que vocês foram chamados para viverem em unidade de espírito. Então, isso mostra para nós que é possível. Você foi chamado para andar em unidade, como igreja e na igreja, sendo igreja e convivendo com os da igreja. Igreja que anda em unidade. Tem, então, uma ambiência, tem toda uma gama de características e atitudes que permeia todos aqueles que fazem parte, para que a unidade seja possível. Então, nós vemos aqui, humildade é necessário, mansidão, necessário, paciência, algo que é imprescindível para que haja unidade. Para que a gente alcance o mesmo propósito, para que a gente esteja convivendo em união. Então, é necessário que a gente tenha aí esse entendimento da paciência, da mansidão, da humildade, o suporte que nós podemos dar uns aos outros. E algo que é poderosíssimo para a unidade. Ele diz aqui, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Alguém que começa a pensar que cada um pode ir para um lado com uma ideia diferente, buscando algo diferente, não vai conseguir andar em unidade. Uma das maneiras também que nós podemos aprender sobre a unidade é quando o próprio Deus faz a comparação do corpo, que é a igreja, né, o corpo de Cristo, com Jesus, que é o cabeça, e ele faz a comparação com um casamento, com um homem e uma mulher que se unem e se tornam diante de Deus uma só pessoa. O poder da unidade, o poder de andarem na mesma direção, o poder de viverem em comunhão. E é necessário que haja paz. O vínculo da paz permite essa unidade. Algo que é importante também que a gente pode tirar do texto aqui, é preciso que haja o conhecimento da pessoa, do Filho de Deus, para que haja uma unidade de fé, uma unidade de entendimento. Se cada um de nós entende algo diferente, cada um de nós caminhará em uma direção completamente oposta, e aí a unidade estará toda comprometida. E nós, então, vamos lembrar de um texto bem interessante, que traz para nós, remete para nós assim, a uma história que fala sobre o poder da unidade, mas como que a unidade também pode ser verificada em alguns aspectos desastrosos. E é uma história bem conhecida. Você pode lembrar, a história sobre a construção de uma torre, a Torre de Babel. Essa história está lá em Gênesis 11,
Abra sua Bíblia, acompanhe aí o texto. E vai mostrar para nós, vai nos trazer, essa história traz para nós vários ensinos sobre o poder da unidade. E o poder para construir e o poder para destruir, se dependendo do propósito, né? Dependendo a que se propuseram as partes que se uniram. Então, e nós lemos então o texto em Gênesis 11, e vemos aqui algo muito interessante. O texto já começa dizendo assim: toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. E isso traz para nós um entendimento precioso. Para que haja unidade, nós precisamos andar em uma mesma língua e uma mesma fala. Onde há entendimento na comunicação, onde há entendimento na fala, entendimento no diálogo, naquilo que eu posso dizer e o outro pode entender, e naquilo que eu posso receber dele como uma direção comunicada a mim, como um ensino, como uma doutrina, como um princípio, como algo que eu preciso aprender e me comunicar. Quando há uma mesma fala e uma mesma língua, é possível que a unidade aconteça e seja fortalecida. Então o texto diz aqui para nós: aconteceu que partindo eles do Oriente, a terra era de uma mesma fala, de uma mesma língua. E aquelas pessoas partiram de um lugar e se encontraram num vale e habitaram ali. E então eles disseram uns para os outros: vamos fazer tijolos, vamos queimar bem. Olha o princípio da comunicação fluindo como nunca, né? Às vezes nós queremos fazer algo, mas a gente nem para explicar o que vamos fazer, como vamos fazer, de que forma vamos fazer. A igreja que Deus espera e deseja que nós sejamos, cumprindo o nosso chamado, nosso papel aqui na terra, precisa agir em unidade, onde todos se comuniquem entendendo uns aos outros, entendendo os propósitos, entendendo os meios, entendendo as necessidades, aprendendo uns com os outros, aprendendo a falar a mesma língua, aprendendo a buscar em Deus a mesma direção. Isso tudo nós vamos aprendendo e relembrando e entendendo um pouco mais sobre a unidade com esse texto aqui. E aí eles disseram então: olha, vamos fazer tijolos, vamos queimar bem, vamos colocar, fazer o tijolo por pedra, vamos colocar betume, vamos pôr o cal, vamos colocar o betume como sendo a cal ali que faria a ligação entre aquelas pedras. Enfim, eles estavam numa comunicação fluida, algo que permitia a unidade. E aí eles disseram: vamos edificar uma cidade e uma torre, cujo topo toque os céus. E vamos fazer um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Só que é algo bem interessante, eles estavam descumprindo completamente o propósito e o plano de Deus. Era tudo muito bom. Estavam caminhando em unidade, mas estavam caminhando para a direção errada, porque era contrária à manifesta vontade de Deus. Mas nós aprendemos aqui coisas interessantes sobre a unidade, caminhar em unidade. Então, edificar, construir, o que eles iam fazer, construir ali, montar, na verdade, uma cidade, fazer uma torre, fazer um nome. Quando nós andamos, agimos em unidade, nós seremos conhecidos por um só nome. Por isso que é algo tão importante que a igreja ideal tenha as suas bases fundamentadas na Trindade. Não é o nome de A, não é o nome de B, não é o nome de C, não é o fulano de tal, não é o programa tal, não é o evento X que nos identifica. Somos e seremos conhecidos por exaltar um só nome, um único nome. No texto que nós lemos aqui, voltando de Efésios, Paulo diz isso: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só corpo, um só Espírito e uma só esperança.
Unidade é quando há uma soma de valores, de entendimentos, de até mesmo energias, de disposições, uma soma de ânimos, mas que todos serão conhecidos e se nortearão por um nome. Nós precisamos ser conhecidos pela igreja que exalta, adora e prega Deus e a sua palavra. Somos conhecidos e nós já falamos sobre a igreja ideal, que o aspecto que a Trindade nos traz de família é algo importante. Então, a família que é conhecida por um só nome. O nome de Deus. Somos parte da família de Deus, fazemos parte da família de Deus, e só no papel da Trindade nós vemos ali toda a demonstração. Olha, Deus é Pai, Jesus é considerado nosso irmão mais velho, somos filhos de Deus, somos uma família até mesmo no aspecto daquilo que nós vamos herdar, daquilo onde nós vamos morar, para além dessa terra. E nós então começamos a entender que há todo um princípio de unidade sendo desejado, sendo implantado e devendo acontecer nos planos e nos projetos de Deus. Jesus, quando reuniu, e eu já falei sobre essa oração tão maravilhosa de João 17, Jesus, quando reuniu os discípulos, ele diz: olha, eu quero que, como eu e o Pai somos um, que vocês sejam conhecidos também por serem um. O princípio da unidade. Quando nós lemos os textos de Eclesiastes, a gente se anima aqui falando do tema e começa a lembrar de textos bíblicos. E você deve conhecer outros tantos e vai lembrando aí, o texto de Eclesiastes diz, é melhor que dois andem juntos, né? Por quê? Porque um ajuda o outro, e isso é unidade, caminhar em unidade. A igreja ideal, ela mantém a sua comunhão e a sua unidade. É isso que Deus espera de nós. Vamos continuar aqui o nosso entendimento nesse texto da unidade da história de Babel. E então o Senhor disse, então Deus, desceu, o Senhor desceu para ver a cidade, para ver a torre que os filhos dos homens edificavam. Essa linguagem aqui é bem interessante. E aí o Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua, e isto é o que eles começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles decidirem. Não haverá restrição para tudo o que eles intentarem. Então, como eles estavam? Fazendo do jeito certo a coisa errada. E a gente precisa entender isso. Então Deus tratou logo de confundir e de fazer com que aquela unidade resultasse em dispersão. Mas era apenas por causa disso. E às vezes somos levados a agir da mesma forma, buscando algo, às vezes buscamos algo certo, mas agimos da maneira errada. E aí não alcançamos o propósito esperado. Ora, nós buscamos algo que não é o correto e fazemos da maneira certa, temos as atitudes certas, que é o caso deles aqui. Eles estavam trabalhando em unidade. O próprio Deus reconheceu isso. Olha, disse assim, o povo é um só. Olha, você conseguir com que todos estejam engajados na construção de uma cidade, na edificação de uma torre, de forma tal que ela alcançasse o topo dos céus, que era a ideia deles, de que fosse algo bem grandioso, bem gigantesco, bem notório, bem conhecido. Então, e você conseguir isso, essa unidade, para alcançar esse tipo de propósito, é algo bem complicado. Todos nós que trabalhamos com pessoas, o maior desafio é a gente conseguir a comunhão, mas a unidade é um traço que vai além da comunhão. É preciso que haja essa identificação
né? Entre as pessoas que estão ali em comunhão. Identificação de propósitos, identificação de missão, identificação de destino, identificação na comunicação, identificação no trabalho, identificação em tudo. E Deus reconhece, o povo é um, eles têm uma mesma língua, isso é só o que eles estão começando a fazer. E quando há a unidade agindo nos propósitos corretos, então Deus estabelece aqui o ensino para nós de que não haverá limites. Se a igreja começar a entender a força que há no poder da unidade entre os iguais, né, que são os membros do corpo de Cristo, que são as pessoas que fazem parte da igreja, que sou eu, você, se nós começarmos a entender o poder que há nessa unidade de nos unirmos em torno de um só propósito. E quando a gente começar a refletir a unidade da própria Trindade, do plano da salvação que Deus, Jesus e o Espírito Santo realizaram para alcançar o homem, para salvar a humanidade. E quando a igreja, então, agir em unidade e dentro desse propósito de salvação, baseado na unidade da Trindade, nós vamos poder ouvir aquilo que essas pessoas ouviram aqui. Não haverá limites. Nós temos orado, nós temos buscado, nós temos perguntado, nós temos pedido uma direção para Deus. Nós queremos o crescimento, nós buscamos o crescimento, nós buscamos ampliar a nossa tenda, nós buscamos exercitar mais o nosso chamado, o nosso dom, nosso ministério. Nós queremos fazer parte de algo que seja relevante para a sociedade, relevante na nossa cidade, relevante no nosso bairro, algo que seja relevante na nossa família. E nós temos buscado isso de uma forma tão, até mesmo num sentido tão urgente. Deus, nós precisamos disso. E aí o Espírito Santo nos ensina aqui, neste momento, busquem a unidade entre vocês e a unidade com o propósito salvífico, especificado pela Trindade. Aquilo que Deus, Jesus e o Espírito Santo planejaram desde antes da fundação. Então, nós precisamos buscar a unidade. É como se a gente entendesse, então, a comunhão necessária para alcançarmos o propósito de Deus para nós como igreja. E aqui, então, nós temos essas lições. Mas, como eles estavam fazendo a coisa certa, mas com o propósito errado, com algo que era uma clara desobediência à ordem de Deus, então Deus os espalhou da face da terra e eles pararam de edificar e eles deixaram de se entender e eles então tiveram que se dispersar. E por isso o nome daquele lugar ficou sendo conhecido como Babel. E aí nós vemos então, voltando aqui sobre esses ensinos, sobre a unidade que é necessária, vemos e entendemos um pouco os problemas decorrentes da unidade, quando há um propósito deturpado. Há rebelião e desobediência. E precisamos entender isso. De nada adianta a busca por uma comunhão e uma unidade se há um princípio de rebelião, de desobediência. É o que nós aprendemos aqui com o propósito deturpado, com aquilo que está fora do plano de Deus. Precisamos buscar a unidade e a comunhão dentro daquilo que Jesus desejou para nós. E quando Jesus fala com seus discípulos, ele diz: olha, eu intercedo por vocês, vocês são bem-aventurados, vocês estão aqui, vão levar o evangelho adiante. Mas a minha oração vai um pouco mais além. Eu oro por todos aqueles que vão crer somente de ler, somente de ouvir e somente de conhecer os testemunhos de vocês aqui como discípulos.
Então nós vemos como o propósito feito, alcançado com unidade e comunhão, pode alcançar quem está muito, muito, muito longe. Não apenas geograficamente, mas inclusive quem se encontra longe no tempo. Então, a unidade, a comunhão, uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só corpo, uma só igreja agindo em unidade, deve ser algo que nós precisamos buscar como igreja ideal, como aquela que agrada e alegra o coração de Deus. Vamos ver aqui mais alguns problemas decorrentes da unidade deturpada. A divisão e a ruptura. Tem que se desmantelar. Né? E acaba se desmantelando. Se nós já estivermos vivendo num estado de cada um para um lado, cada um falando uma coisa, cada um que não se entende, cada um tem um propósito, cada um entende uma missão diferente, então nós precisamos retomar a ideia de unidade e comunhão para corrigirmos e alcançarmos como igreja o propósito de Deus para nós. O que mais que a gente pode aprender aqui com a unidade feita, né, alcançada de uma maneira deturpada? O orgulho e a vaidade das realizações. Estas pessoas se uniram aqui nessa unidade de propósito e eles falaram: nós vamos tornar o nosso nome célebre, conhecido. Há um orgulho, né? Nós vamos construir uma cidade e a torre alcançará o topo do céu. E nunca mais nós seremos espalhados. Há todo um orgulho que traz a religiosidade, que traz o legalismo, e foi tão amplamente combatido por Cristo. A igreja ideal não pode caminhar numa unidade que busca o orgulho das suas ações, o orgulho das suas atividades. Não deve haver o orgulho, a arrogância, a prepotência em realizar absolutamente nada no que se diz respeito a fazermos algo para Deus. Não faz nem sentido, não é lógico, né? E aí por isso que muitas vezes há uma dispersão, há a unidade completamente caminhando em desalinhada do plano e propósito de Deus. Então, é algo que a gente vê também como uma consequência dessa unidade deturpada, é que há uma queda e uma dispersão. Como igreja de Cristo aqui na terra, que cumpre o papel determinado por Deus de levar a salvação conhecida para todos os homens, né? Aquele ide. O ide, que é o mandamento, a comissão maior de Cristo para nós como igreja. Nós precisamos entender que a unidade precisa ser buscada para o propósito ser alcançado, para que não haja dispersão, para que não haja quebra, para que não haja queda, para que não haja ruptura. A igreja ideal é a que busca a unidade em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, e segue em comunhão uns com os outros, baseada no amor, como nós temos falado, mas que todo o seu foco seja voltado para a unidade de propósito em Deus, na Trindade. E aí, então, nós podemos fazer um paralelo, como nós temos feito aqui nas nossas reflexões. Um paralelo com uma das igrejas, né, que receberam ali repreensões e recomendações do próprio Cristo. E nós podemos fazer um paralelo, então, com a igreja de Laodiceia. É algo até triste, né, de vermos uma igreja que mostra para nós exemplo e de atitudes e de práticas que poderia ser uma igreja que teria todo um
um verdadeiro resultado multiplicador, todo um resultado exponencial de crescimento por causa das suas características, por causa dos seus privilégios, por causa dos presentes que ela recebeu, do próprio Deus, pela localização e tantos outros requisitos ideais ali como igreja. Então, Laodiceia mostra para nós que a busca de tudo que vai fazer no aspecto do orgulho, da prepotência, da unidade, de juntar as forças para realizar algo que esteja fora do propósito de Deus, como a consequência é desastrosa. Então, vamos fazer aqui o paralelo, lembrando algumas coisas desse texto, que nós podemos ler ele em Apocalipse 3, do 14 ao 19. Então o texto diz assim, acompanha você aí na sua Bíblia. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Então eu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Porque eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós vemos, então, um texto bem importante e até mesmo um tanto quanto duro a respeito da prática de uma igreja que nem vai para um lado, nem vai para o outro. Quando você não sabe o seu propósito, quando você não descobriu o seu propósito de vida, quando você não conseguiu entender o seu chamado, o porquê até mesmo da sua existência, aquilo pelo qual Deus te capacitou para realizar, e para que fosse alcançado através da sua vida, da sua existência. Então, na verdade, há uma dispersão de propósito, de energia, de saúde, de forças. Não há unidade, não há foco, não há uma mesma direção. E essa igreja, ela aparenta essa falta de unidade de intenções. Não há intenção naquilo que se faz, naquilo que se pretende chegar. Nós conhecemos, né, um escritor bem interessante e de contos infantis, e ele diz o quê? Para Alice no País das Maravilhas: olha, se você não sabe aonde você quer chegar, tanto faz o caminho que você pegar. Tanto faz a direção que você tomar. Você não sabe mesmo para onde você quer ir, né? Falta aí uma unidade de propósito, uma direção. Falta uma definição clara. Nós aprendemos e relembramos aqui tudo aquilo que a unidade nos traz. E a unidade em Deus nos leva a cumprir o nosso propósito. Laodiceia, então, era uma igreja que vivia cheia de si, dos seus atributos, dos seus requisitos, das suas qualidades, né? Quem conhece a história, não vem ao caso aqui para nós conversarmos sobre isso.
Mas sabemos que essa igreja estava localizada numa cidade que possuía alguns recursos naturais e que fazia com que o texto aqui fizesse bastante sentido, mas a necessidade de se vangloriar, de se orgulhar, de se exaltar sobre alguns atributos que essa igreja pertencia aqui nessa cidade, faz com que ela saia do seu propósito. E aí tanto faz para onde se vai, tanto faz o como se age, as atitudes que tem. E por isso que Cristo diz, olha, eu conheço as tuas obras e você nem é frio nem é quente, você é morno. Tanto faz, vive a sua vida sem uma definição clara de propósito, sem que todos hajam em unidade. Vejam que quando Deus fala sobre aquela cidade, né, que era um vale ali em Babel e que depois recebeu esse nome, ele diz, o povo é um, eles falam uma mesma língua, eles sabem o que querem e eles têm unidade de intenção para alcançar, né, aquilo para o qual eles foram chamados, comissionados. Às vezes nós nos pegamos tão dispersos em tudo aquilo que fazemos, mas como a igreja ideal, aquela que Deus ele preparou, ele sonhou, desejou e ele planejou para que fôssemos desde antes da fundação do mundo, nós precisamos urgentemente nos alinharmos aos propósitos de Deus, aos propósitos da Trindade, continuarmos cumprindo a nossa missão, o nosso propósito em unidade, ligados numa só comunhão, né? Então, às vezes eu e você estamos tão perdidos nem sabemos, parecemos mesmo, temos mesmo essas atitudes. Olha, nem é frio, nem é quente, nem é nada, tanto faz. Se acontecer, muito bem. Se não der certo também, não tem problema. Nós fizemos isso e foi feito tão sem intenção de propósito e sem unidade que não se alcançou o resultado esperado, tudo bem, então pode ser desse jeito. E Jesus vem falar conosco, assim como ele disse para essas pessoas aqui sem propósito, sem unidade, sem se ajuntarem para realizarem aquilo que Deus tinha como missão para eles nessa cidade. Então nós podemos receber muitas vezes a mesma repreensão, estou tão disperso, tanto faz tudo. E o próprio Jesus pode dizer para mim e para você que somos igreja, né, neste momento, e diz, olha, você muda aí, é melhor buscar uma direção, eu tenho a direção para você. Eu tenho o propósito definido e eu já penso isso para você desde sempre. Não é algo que eu criei agora, mas você precisa ter unidade de propósito. Você precisa decidir. Você precisa ter um posicionamento. Aqui é como se Jesus estivesse dizendo para Laodiceia, desce do muro, sai de cima do muro, se posicione. Às vezes nós não alcançamos os resultados, porque não agimos em unidade na nossa casa, na nossa família. E a gente, tudo o que faz está em cima do muro, não decide, não se posiciona. Você não cumpre seu papel como mulher dentro da família, da casa, da família que Deus deu para você. Talvez você, homem, não esteja cumprindo o seu papel como sacerdote do lar. Talvez você, filho, não esteja agindo em obediência e honra para com seus pais e também cumprindo os propósitos para os quais Deus te chamou, Deus te colocou neste lugar.
Talvez como igreja estamos atirando para todo lado, fazendo tantas coisas sem perguntar para Deus. Olha, nós precisamos entender o propósito do Senhor para agir em unidade, para agir em comunhão. Então refaça, saia de cima do muro, se posicione, busque a direção de Deus, busque a direção na Trindade, pergunte a Cristo: Jesus, o seu maior interesse, o Senhor era um com Deus, e o Senhor só fazia aquilo que Deus estava te direcionando. Deus, eu preciso disso também. Jesus, eu também preciso ser um contigo, andar numa só fé, num só entendimento, num só conhecimento de quem é Cristo, andar numa mesma direção. Alcançarmos propósitos definidos por Deus por causa da unidade. Quando nós nos juntamos, o poder que vai operar em nós e através de nós não é apenas um poder de somar. Você não é apenas um mais um com o seu irmão. O poder, ele se torna exponencial, é multiplicador. Cada um de nós pode alcançar mais resultados dentro daquilo que Deus tem preparado para nós, com a unidade, colocando este atributo da Trindade também na nossa prática cristã, também na nossa vivência diária. Buscar a unidade em tudo que nós fazemos. Esse arrefecer da fé, esse tanto faz, esse de qualquer jeito tá bom, não é algo que Deus estabeleceu para você. Nem como pessoa, nem como participante de uma igreja. Esse de qualquer jeito, sem comunhão, sem se fortalecer. Busque o fortalecimento, entre em contato com o seu irmão, estabeleça uma unidade de propósito, de intenções. Vamos fazer juntos, vamos conseguir mais um. Cada um de nós que consiga aí mais um discípulo, mais um novo convertido. Cada um que consiga alcançar mais uma pessoa, mais uma casa, mais uma célula, mais um núcleo, mais uma família. Nós podemos trabalhar na unidade e ver os resultados exponenciais do crescimento que Deus tem para nós. Até que nós possamos ouvir não o que Laodiceia ouviu, não aquilo que essas pessoas ouviram aqui da parte de Jesus. Vocês se acham tanto e o resultado está sendo zero, porque estão aí morno, vivendo em mornidão, sem uma comunhão, sem um fogo que os une com um propósito em unidade em Deus. E então nós podemos ouvir o que aquelas pessoas que se reuniram numa intenção errada, mas ouviram o que Deus disse a respeito delas. Olha, porque eles se uniram num só propósito, num só nome, então não há limites. Nós precisamos ser essa igreja que não há limites de alcance, de resultado, de vidas alcançadas, de vidas transformadas, de famílias sendo restauradas, sendo reconectadas, de pessoas que aprendam a interagir, a andar em unidade de propósito. Nós precisamos ser essa igreja que Deus sonhou que nós sejamos. Uma igreja que vive a unidade baseada na Trindade, naquilo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agiu e tem desejado agir em nós e através de nós. Que você seja grandemente abençoado por essa palavra, que você possa entender que você não está sozinho e que você não precisa caminhar sozinho. Busque a unidade da fé,
um só Senhor, um só Espírito, busque o vínculo da unidade, com paz, com perseverança, com entendimento, que você possa, então, deixar de caminhar uma carreira solitária, achando-se grande coisa, achando que sozinho você se basta, e busque aí essa unidade de propósito, e você será, né, um participante da igreja ideal, e você será a igreja ideal, que cumpre o plano e o propósito de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você possa continuar aí em outros nossos estudos, acompanhando, compartilhando e sendo grandemente abençoado. Vejo você no nosso próximo encontro. Deus te abençoe.